Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem grande importância no nosso dia a dia dentro da psiquiatria e da saúde mental, que é a relação da cirurgia bariátrica e os transtornos psiquiátricos. Será que todo mundo que tem um transtorno psiquiátrico não vai poder fazer a cirurgia bariátrica ou tem que fazer? Eis a grande dúvida e tem aumentado muito essa procura. Então, acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a cirurgia bariátrica ela vem aumentando a cada ano o número no nosso país. Então são mais e mais pessoas que buscam essa alternativa para lidar e acabar com um problema tão sério de saúde que é a obesidade. Quando a gente pensa em cirurgia, eu sempre falo para os meus pacientes, a cirurgia ela tem que ser a última opção. Mas a última opção é quando a gente já está muito mal e nada funciona? Não necessariamente. A gente tem que avaliar o quê? Qual o mal, qual a dificuldade, qual o sofrimento que a obesidade está gerando para você, independente do transtorno psiquiátrico. Por quê? Se você já tentou de várias formas fazer um emagrecimento de uma forma saudável, buscando ajuda com nutrólogo, nutricionista, endocrinologista, às vezes até ajuda com psiquiatra para emagrecimento, e não teve um sucesso ou não aderiu da forma correta, porque acontece também, será que não é um momento para a gente pensar nessa cirurgia, que é uma cirurgia que a cada dia evolui mais, técnicas novas, técnicas seguras, mas que geram várias complicações. Então, primeira coisa, aonde e como afeta o seu desenvolvimento, o seu dia a dia. Existe um problema, esse problema afeta vocês e você não aguenta mais, você precisa de algo para mudar. Então, se a gente fala em mudança, ótimo, é a primeira palavra. Vamos tentar inicialmente trabalhar com você. Você já fez uma perda ou você já obteve algum êxito fazendo qualquer tipo de terapia, qualquer dieta? Não, não tive. Ok, então se você não teve e tentou da forma correta, então vale a pena procurar um médico, que seja um endócrino, que seja um psiquiatra, e vamos avaliar. Será que você tem um transtorno de ansiedade que mesmo você fazendo tudo certinho, isso te impede de fazer a cirurgia? Será que você tem uma depressão que faz com que às vezes você use uma medicação e aquilo faz com que você coma mais, que você ganhe peso até sem se alimentar da forma correta? Então, se você tem essa dificuldade, você tem um transtorno, isso vai dificultar mesmo. Então, eu sempre falo para todos os pacientes que chegam para mim, será que a cirurgia seria a melhor forma de eu indicar um tratamento mais correto para você? Porque assim, se você tem um problema de saúde grave e você não trata, a cirurgia é uma técnica mecânica. Existem vários tipos, mas a redução de uma parte do seu estômago ou do intestino, ela só diminui a absorção. Então a gente acaba sempre criando alguns mecanismos. Vou tomar mais líquido, vou tomar um milkshake, vou buscar um leite condensado, ou simplesmente vou abandonar e vou comer porque eu agora não engordo mais porque eu fiz a cirurgia. Mentira, você vai ganhar peso novamente. Nosso organismo se adapta a tudo. Então é importante que, se você quer uma mudança, então que seja feita da forma correta. Porque a cirurgia ela simplesmente vai perder peso. Se você não muda seus hábitos alimentares, se você não dorme bem, se você não faz atividade física, você vai voltar a ganhar peso. Antigamente, em 5 anos, em torno de 40% dos pacientes voltavam a ter um ganho de peso. Hoje, esse número aumentou, está na faixa de 60%, 70% dos pacientes. Só que ao invés de 5 anos depois da cirurgia, esse número passou para 2 anos, 1 ano e meio. Então assim, você realiza um procedimento cirúrgico extremamente difícil, complicado, com riscos, obtém um sucesso, mas depois você volta novamente a ganhar peso. Então olha como que isso é frustrante, olha como que isso interfere na sua autoestima, no seu dia a dia, isso torna a gente cada vez mais propenso a ter um transtorno psiquiátrico, mesmo aqueles que não tenham anteriormente. Então a cirurgia bariátrica ela é boa, ela ajuda, mas ela tem que ser com casos específicos. Acompanhamento ele tem que existir antes, durante e após a cirurgia. Isso vai fazer a diferença para quem passa por um procedimento desse. Todo mundo que faz a cirurgia, então, tem que ir para o psiquiatra? Inicialmente não tem essa necessidade, mas por que não a gente fazer um acompanhamento completo? Porque eu falo que dentro da psiquiatria a gente não lida com números, com genética apenas.
porque senão era fácil. A gente lida com seres humanos, pessoas que têm dificuldades. Então, se você tem uma propensão a ter um quadro psiquiátrico desenvolvido antes ou após a cirurgia, por que não a gente já não introduzir um acompanhamento psicológico, um acompanhamento físico com um personal, um professor? Por que a gente não pode começar a criar um outro protocolo, uma outra rotina, para que ao invés de você adoecer e depois vir buscar ajuda, por que a gente não cuida de você antes? Então é importante que a gente comece a reavaliar. Vou buscar ajuda, mas vou buscar ajuda por completo, não apenas passou a cirurgia e vida que segue. A vida não volta ao que era antes. A gente nunca vai ser igual ao que era. Então, da mesma forma, a gente tem que buscar o quê? Coisas para a gente melhorar por completo. Então, a cirurgia ela é boa? Muito boa. Ela está disponível, os planos de saúde estão liberando com mais facilidade. Todo ano aumenta o número de casos de cirurgias. Então, isso vai gerar consequências. Então, que essas consequências sejam positivas, que sejam para melhorar todos os indicadores de obesidade, que seja para melhorar ou diminuir as doenças cardiovasculares, dar uma qualidade de vida para as pessoas e, principalmente, para que a gente previna doenças no futuro. Eu espero que, conversando, mesmo que bem levemente, bem superficialmente, a gente consiga fazer com que você, principalmente, se conscientize da importância de um acompanhamento, da importância da indicação para o seu caso e que não leve apenas em consideração só o que o outro fez, como fez, porque o que serve para o outro não é a sua realidade. Essa é a grande dúvida que todos vêm apresentando e que a gente precisa esclarecer para vocês. Isso é tudo por hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal.